Bom, queridos, o tema da minha mensagem nesta noite, que na verdade, como eu falei, eu não vou estar sozinho, vai ter mais gente comigo e vai ser um tempo muito especial. Eu vou falar menos até, possivelmente eles vão falar mais do que eu. O tema da minha mensagem é Selfie da Igreja em Festa. Selfie da Igreja em Festa. Como que seria uma selfie de uma igreja em festa? De uma igreja que está num período de festa da colheita, entregando os frutos ao Senhor. Como que seria uma selfie de uma igreja dessa? Seria uma selfie bem vibrante, com características fortes, bem alegre, não é isso? E que tal a gente fazer uma festa então dessa igreja? Que tal a gente fazer uma festa então desta igreja? Não estou conseguindo pegar todo mundo. Fique em pé. Cadê o pessoal da mídia aí? Me ajuda também aqui, tirar mais uma. Mais uma selfie aqui. Vamos lá, hein? Espera aí que eu vou fazer um vídeo também. Só a foto não vai dar. Vou começar comigo. Estamos aqui na Igreja Evangélica Vida, hoje é um dia festivo, nós estamos fazendo a festa da colheita, queremos entregar um fruto e tem um povo muito alegre aqui que quer aparecer. Uhul! Eita glória! Glória a Deus! Aleluia! Muito bom! Eu vou encaminhar agora essa foto e o vídeo aqui para a Aninha. E eles vão postar aqui porque nós vamos falar de uma característica, de várias características, né? De uma igreja em festa, de uma igreja que está festejando e entregando os seus frutos, né? E faltava na minha apresentação, essa foto aqui, ó. Se eu conseguir passar. Passa para mim, Aninha, faz favor. Não é essa, volta. É essa. Então faltava a selfie dessa igreja. Agora ela já está aí. E se a Aninha conseguir, ela vai colocar para nós essa foto aí agora, desta igreja. Enquanto ela coloca, tem uma igreja e tem uma selfie maravilhosa na própria Bíblia. Tem uma igreja que foi tirada uma selfie e tem muitos detalhes, detalhes ricos. E é sobre essa igreja que nós vamos trabalhar, olhando para essa igreja e olhando para nós, essas características. E muitas dessas características, guardadas as devidas proporções, tem a ver conosco e com essa igreja. E é uma igreja maravilhosa e essa selfie está lá. Você já viu uma selfie na Bíblia? Pastor, o senhor está delirando. O senhor está falando heresia. Mas tem uma selfie na Bíblia. Aí a igreja, ó. Maravilha, glória a Deus. Muito bom. Então vamos para a selfie da Bíblia agora. Pode deixar essa daqui por enquanto. Mas vamos para a selfie da Bíblia. Atos 2:42. Atos 2:42. Quem tirou essa selfie foi o Dr. Lucas. O discípulo Lucas, ele que tirou essa selfie, e é uma selfie maravilhosa. Então vamos lá, Atos 42. Atos 42 já nos revela essas características bem marcantes, né? Como a gente está vendo nessa foto, características bem marcantes desta igreja que tem a ver com a Igreja Evangélica Vida. Atos 2:42, vamos lá? E diz assim, 42... E eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendia suas propriedades e bens e distribuía conforme a necessidade de cada um. Todos os dias continuava a reunir-se no pátio do templo, partia o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração,
louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Amém? Feche seus olhos. Pai, louvamos o teu nome por essa igreja maravilhosa, tão profunda, ó Deus, com tantos ensinamentos para nós. É uma selfie, é uma fotografia de uma igreja, e nós queremos ver detalhes aqui, Senhor, que está entre linhas, que o Senhor revele a nós, Espírito Santo. Nesta noite é uma noite de festa, é a noite de apresentar os nossos frutos desse período qual o Senhor nos abençoou. A igreja evoluiu, cresceu, multiplicou, e nós te louvamos por isso e queremos agradecer com esta festa de gratidão, de exaltação, Senhor, ao teu nome, porque tudo é para o Senhor, Pai, tudo é para o Senhor, toda a glória e toda a honra é para o Senhor. Toda esta festa é para dizer que nós te amamos e que nós estamos completamente rendidos ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Então essa é a fotografia. E agora, deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Essa é da nossa igreja, e essa aqui é do... Pode passar para mim aí, que eu não estou conseguindo passar aqui não. E essa aqui é a igreja de Atos. Se puder apagar mais um pouquinho as luzes para a gente identificar, fica melhor. Essa é a igreja de Atos, então, essa selfie que quem tirou ali é o Lucas, aliás, é o Lucas, Dr. Lucas. É lógico que essa é uma imagem gerada, né, pela IA, e aí é dessa igreja que está se referindo, e aí tem essa característica dessa igreja, a igreja de Atos, nesse texto que nós acabamos de ler, né? Eu vou passar aqui bem rápido, porque alguma delas eu quero destacar, e quando eu começar a destacar, nós vamos trazer a realidade para a nossa igreja. Então essa é uma igreja de Atos, né? E essa é a foto, e essa é a característica. Você olhando para essa foto, o que você vê nessa foto? Alegria? O rosto brilhando, os olhos brilhando. Então é o texto que está ali, é exatamente o texto que nós lemos de Atos. Nessa igreja havia unidade, todos tinham um só coração, uma só alma. Havia comunhão, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão. O partir do pão e não quebra, né? Aí a IA colocou quebra, partir do pão. Lembravam constantemente do sacrifício de Jesus, é a Santa Ceia do Senhor. Então constantemente eles estavam fazendo este memorial que Jesus deixou para nós. Oração, que é fundamental, era uma igreja que orava e perseverava o tempo todo em oração. Se a gente olhar aquela alegria ali, mas eles viviam num tempo de muita perseguição, então o joelho dobrado era uma característica fundamental. Adoração, louvor, esse louvor gostoso, o qual nós fizemos aqui, esta alegria de estar na presença do Senhor. Então eles adoravam, louvavam a Deus com alegria e com sinceridade. Alegria e simplicidade, isso é fundamental. O evangelho ele é simples, às vezes a gente que complica, mas essa igreja vivia nessa simplicidade. Se a gente olhar o ambiente, nem luz tinha, não tem ar-condicionado, não tinha nada disso, mas eles viviam numa simplicidade e ali eles comiam junto, com alegria, com singeleza de coração. Generosidade, eles tinham tudo em comum, e crescimento, o Senhor estava acrescentando. Aliás, se a gente ler o versículo anterior que eu comecei a ler, eu comecei no 42, o 41, Pedro faz uma pregação e mais de 3.000 aceita Jesus. Então era acrescentado, era um crescimento orgânico, natural, e isso acontecia com muita frequência, né? E a presença de Deus, que é fundamental. E isso era notório, porque no capítulo 2 de Atos a gente vê a manifestação do Espírito Santo, a descida do Espírito Santo. Depois de 40 dias que Jesus morreu, ressuscitou, 40 dias após, ele deu uma ordem: fique aqui, espere até que vocês sejam revestidos de poder. E assim eles foram com o Pentecostes. Então era uma igreja cheio da presença de Deus, cheio da presença de Deus. E eu quero destacar algumas características dessa igreja, dessa que está aí, começando pela primeira, sobre a perseverança na doutrina dos apóstolos. E isso, o versículo 42 diz que eles dedicavam ao ensino dos apóstolos, a comunhão, o partir do pão e as orações. Então, fazia parte, né, de todo esse ciclo de perseverar na doutrina dos apóstolos. Eles estavam comprometidos com o ensino da palavra. Era uma igreja comprometida com a palavra do Senhor, com a Bíblia. Era uma igreja que andava debaixo dessa palavra. Era regra de fé e prática.
Era regra de fé e prática. Então, é assim que era a vida deles, comprometido com a palavra, recebendo instruções dos apóstolos, aplicando nas suas vidas, na sua casa, na sua família. Esses cristãos primitivos acreditavam e obedeciam à palavra de Deus. Acreditavam e obedeciam. Uma coisa é você ter o que Deus diz na retentiva, na memória somente, né? Outra coisa é a prática diária, cotidiana da palavra do Senhor. O próprio Jesus, no Sermão do Monte, ele fala do tolo e do sábio. E o sábio, eu creio que todos aqui são sábios. Glória a Deus. Glória a Jesus, voltou. Eu creio que todos aqui são sábios, e o sábio, Jesus classifica que é aquele que lê a palavra e coloca em prática. Esse é sábio. Construiu a casa sobre a rocha. Vai vir a tempestade, chuvas, mas a casa vai permanecer firme. O próprio Tiago também fala, não seja só ouvinte da palavra, mas seja praticante da palavra. Então, essa igreja de Atos, eles praticavam a palavra era coisa do dia a dia, eles estudavam, comiam e se alimentavam dessa palavra. E aqui também a gente tem esse hábito, né? Estar debaixo dessa doutrina, estar debaixo dessa orientação da própria palavra e viver isso. Nós temos vivido, nós temos ensinado a palavra. Há um programa de leitura anual e todos estão lendo, mas mais do que isso, nós temos as nossas salas de escola bíblica dominical, e uma das nossas salas, aliás, 2, 3 salas são fundamentais. Todos que chegam aqui na igreja, eles são recebidos, já são encaminhados para uma célula, e depois da célula eles vão para onde? Curso de líderes, lidere 1, lidere 2, finanças. Isso é ensino da palavra, isso é o ensino da visão que Deus nos deu e está caminhando debaixo dessa visão. Por isso que nós estamos fazendo essa festa maravilhosa, por isso que nós temos multiplicação, por isso que a obra do Senhor avança, progride e todos são edificados nessa palavra. E aí, dentro desse ensino da palavra, no curso de Lidere 1, Lidere 2, nós temos uma pessoa que ficou assim muito apaixonada, é nova convertida, está na célula, e depois de passar pelo Lidere 1, agora o próximo passo é o Lidere 2, essa pessoa já está assim, pastor, eu quero abrir a célula, eu quero abrir uma célula, eu quero ser a líder da célula, eu quero fazer isso. E eu quero chamar essa pessoa aqui para dar esse testemunho. E eu queria que a célula também viesse, a irmã Nilceia e a célula do caminho, pode vir a célula toda junto com ela, para ela não ficar sozinha, que nós queremos ouvir sobre isso, o que é realmente estar debaixo dessa perseverança da doutrina, da palavra do Senhor. Pode subir aqui, irmão. Cadê a célula? Fabiano, Gisele, que são os líderes. Agora pode acender um pouquinho aqui. Aqui em cima, irmãos. Aqui em cima, pode subir aqui. Não deixa a Nilceia sozinha aqui não, a célula tem que ter junto. A Kátia preparou tudo isso aqui para nós. Kátia tem um talento assim especial de Deus, né, para ornamentar, para preparar um ambiente, e nós agradecemos muito que ela faz isso com tanto carinho, com tanto amor, com tanto prazer. Aliás, é algo da profissão dela, né? Se alguém quiser contratar o serviço da Kátia, ela trabalha com isso, mas para a gente ela sempre entrega com prazer e com alegria. E ela também que colocou essas cadeiras, mas eu vou falar com a Kátia, nós vamos ficar em pé. Nós vamos ouvir esse testemunho em pé, tá bom? Eu vou deixar a Nilceia falar então sobre o curso de Lidere, como que você foi impactada, chegou à igreja e está crescendo na obra do Senhor. Amém. Boa noite a todos. Fiquei muito lisonjeada com o convite, pastor, muito obrigada. Eu estou caminhando na Igreja Vida tem pouco tempo ainda, né? Mas foi através da célula que eu estou aqui, através da insistência da minha amiga Aline, que era minha cliente no salão, e ela insistiu muito para que eu participasse da célula. Dei muitos não para ela, né? Como muitas pessoas me dão não até hoje, mas um dia a gente consegue, um dia ela conseguiu que eu frequentasse a célula do caminho.
E a Célula do Caminho, para mim, fez uma diferença muito grande na minha vida, porque eles insistiram, eles convidaram, e hoje eu estou aqui para a honra e glória do Senhor. E desde que eu caminho aqui na Igreja Vida, muitas coisas aconteceram, muitas. Em nenhum momento eu desisti de estar na igreja. E a célula, para mim, é uma parte muito importante. Às quartas-feiras, eu não deixo de participar. Eu bloqueio a minha agenda no salão para estar em todas as células. Mas eu confesso para vocês que, ao ser convidada para fazer o Lidere 1, gente, vocês não têm ideia do que foi esse momento, esse curso. Ele acontecia todas as quintas-feiras. Foi um período com o pastor Fabiano e um período com o pastor Félix. Foi um divisor na minha vida, porque é tão importante quando você entende o que é a célula. E eu quero dizer para vocês, tudo aquilo que eu tinha de vontade aumentou o dobro quando eu passei a fazer o curso às quintas-feiras. Com desafios para ir para o encontro, tinha dia que eu achava, não vou conseguir chegar. Mas Deus foi tão maravilhoso que eu participei de todos os encontros. E hoje, o que é que eu digo para vocês? O aprendizado que eu tive dentro do Lidere foi muito grande, porque eu participava da célula, o Fabiano explicava o que era, mas estar lá fazendo cada palavra, cada estudo, a gente entende que é muito maior. E que nós não podemos deixar nossa célula esfriar. A gente precisa continuar, mesmo que o desânimo venha. Então, é aprendizado. E a célula, gente, é onde a gente transforma as pessoas. É onde a gente consegue convidar um amigo, um vizinho, um parente. E ele começa a participar, assim como foi eu. E hoje a gente está aqui, ó, honrando esse Deus, agradecendo a Ele por esse momento. Então, o Lidere, para mim, foi um aprendizado. E tenho fé em Deus que eu vou fazer o Lidere 2 agora. E, em nome de Jesus, eu vou ter uma célula. No meu salão, eu quero no meu salão. Eu tenho fé em Deus que eu vou ter uma célula para cuidar de mulheres. Meu sonho é ter uma célula de mulheres e falar desse amor de Jesus. E falar, gente, porque problema todo mundo tem, luta todo mundo tem, mas nós não podemos. Nós podemos caminhar ao lado de Jesus e é tão maravilhoso sentir esse amor. Obrigado, muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado, célula, por não desistir de mim em nenhum momento. Sou muito grata à célula do caminho, que me deu muita força e continua me dando até hoje, tá bom? Obrigada. Glória a Jesus. Isso quer dizer que essa célula vai multiplicar. Aleluia. Já tem líder aí, ó. E é muito interessante isso, quando a Nilceia, expôs isso. Eu quero começar uma célula no meu salão. E a gente pensa na célula nos lares, nas casas, como acontece na maioria das vezes, mas pode ser uma célula também no seu trabalho. Aliás, tem um discípulo do pastor Tiago, que é novo também convertido, e ele já falou assim: Tiago, posso abrir uma célula no meu trabalho? Lógico que essa célula já começou. Então, é muito gratificante. Isso vem através desse ensino, da palavra, estar debaixo dessa palavra que nos orienta e que fala que nós temos uma grande comissão e todos nós estamos incluídos, ninguém está fora. E é muito interessante que a célula, se a gente pensar, e é um lema nosso, da célula, todos os membros é um ministro, toda casa é uma igreja. Todo salão pode ser uma igreja, todo trabalho é uma igreja, toda escola pode ser uma igreja, uma grande oportunidade da gente falar do amor de Jesus. E isso tem a ver com o segundo ponto, com a segunda característica da igreja de Atos e que também tem a ver com a nossa igreja, O segundo ponto que a gente vê nessa igreja de Atos e que a gente está trabalhando e implantando isso já está acontecendo, é um evangelismo relacional. É um evangelismo relacional. O versículo 44, ele diz: os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Então, isso só gera através de um evangelismo relacional, de olhar nos olhos, de ouvir, Esse evangelismo relacional é uma abordagem mais profunda e ela prioriza mesmo a construção de vínculos, de amizade, de uma confiança, de um amor genuíno. Então, quando você se aproxima de uma pessoa e começa a desenvolver este relacionamento, chega um momento que você convida para ir na célula, a pessoa não vai dizer não, porque já está tão forte o relacionamento que ela, lógico que eu vou querer ir. Então, começa por isso. Às vezes,
nós somos acostumados àquelas abordagens mais, vou chamar de rudes, né? Você tem que aceitar Jesus, se não aceitar Jesus, vai para o inferno. E aí nós não desenvolvemos um relacionamento, aí nós não nos aproximamos quando nós falamos, olha, se você continuar desse jeito, a sua vida não vai ter jeito. Mas nós precisamos investir nesse relacionamento, nesse evangelismo relacional, criar vínculos. O criar vínculos ganha primeiro para você, depois você ganha para a célula, e depois da célula você ganha para Jesus, e depois de Jesus ela vai vir para a igreja e vai ser batizado, como foi hoje de manhã o batismo. Então, o evangelismo relacional, o foco é ouvir, é ter os ouvidos atentos, é estar presente às necessidades, é compartilhar o evangelho de forma natural e contextualizada para aquela pessoa. E esse é muito comum a gente fazer isso até mesmo ao aproximar de uma pessoa e ver que ela está passando por alguma dificuldade, seja no relacionamento conjugal, familiar, financeira, saúde, e você chega e o que você oferece? Vamos fazer uma casa de paz lá? E aí você começa a criar um relacionamento. E são 4 semanas ali. E nessas 4 semanas cria-se um vínculo. Nós estamos aqui, dentre os visitantes que estão conosco, está a Rose. Faz um sinal com a mão aí, Rose. Nós estamos fazendo a casa de paz na casa da Rose. Fizemos a 2ª semana, próxima quarta vai ser a 3ª. E tem sido assim um momento muito, muito agradável, porque ela aglomera toda a família, esposo, filhos, netos, e a casa enche. E é muito gostoso estar ali, eles ficam com sede da palavra, eles ficam com desejo de querer mais, e é um momento muito gostoso. E nós estamos na expectativa daqui a 4 semanas, né? Na verdade, nós fizemos 2, mais 2 semanas, eles virem aqui para receber aquele presente maravilhoso que a gente dá, que é a Bíblia, e eles vão estar aqui. Então, essa prática de um relacionamento, de um evangelismo relacional, ela acontece, né, na sua rede de contato natural, seus amigos. No nosso meio teológico, isso é chamado de oikos. Então, é dentro da sua convivência, do seu oikos, que é a família, é amigos, é colegas, é vizinho, como é o caso da Rose, que é vizinho do Frank e da Sueli, da Marina, que é outra membro da célula, e agora também da Rayane e do Lucas. Então, esse oikos, é aquele ambiente. E certamente isso vai se alastrando, porque o vizinho agora que conhece a Rose vai querer saber, não dá para fazer uma casa de paz também na minha família? Não dá para... E assim nós vamos seguindo, e certamente aquele bairro vai ser alcançado para o Senhor Jesus. Glória a Deus. E isso também é uma realidade nossa aqui na IEV, né? Como eu falei, as células, elas desenvolvem muito bem este evangelismo relacional através da Casa de Paz e também do Meseiras. O Meseiras que vai acontecer agora em agosto. Nós estamos terminando, né, esse ciclo, essa estação da colheita, e agora vai vir, a partir de agosto, iniciando o ano celular, a estação do plantio. Então nós vamos começar a plantar para colher lá em julho do ano que vem de novo. Então o Meseira faz parte disso, porque em agosto nós começamos esse plantio, e o Meseira nada mais é do que um chá aqui à tarde só para mulheres, e cada célula pode trazer no mínimo 3, mas pode trazer até, a mesa cabe 6, pelo menos um da célula vai ter 5 convidados que não são crentes, e vai falar de Jesus. Glória a Deus. E você sabe que nós temos frutos, tanto da Casa de Paz, como do Meseiras aqui, pessoas que vieram, aceitaram Jesus, tiveram a vida transformada e agora estão na célula. Isso é motivo de festa? Isso é motivo de alegria? Eu vou chamar algum deles aqui, assim como eu fiz com a Nilceia e também as suas células, para eles virem aqui também falar um pouquinho sobre isso. Então vou chamar a Casa de Paz, que foi a Andréia, pode vir com a célula Missão Perseverante, pode vir aí, pode vir caminhando rapidinho. A célula ID, que no caso é a nossa, tá vendo essa camisa bonita? É a nossa célula, então a célula ID pode vir o Frank e a Suelen, Cláudia pode vir, Rayane, nossa célula todinha. Até a Rose que está ali pode subir também, vem para cá, junto com eles. E também a Cláudia, que foi fruto do Meseiras.
E aí a célula Elo da Poliana também pode vir. Sobe aqui o que nós queremos ouvir vocês. A célula mais bonita aí, a célula ID. Salva de palmas para esses queridos aí. Tudo bem? Tudo bem, irmão? Essa daqui é a Andréia. A Andréia é nova convertida, também está conosco lá no curso de Lidere. E lá ela deu um testemunho lindo sobre a Casa de Paz, como que alcançou no momento assim, que era o momento mais difícil da vida dela. E aí eu quero que ela compartilhe esse momento e fala como que foi receber a Casa de Paz. Vou chorar, tá, gente? Que é emocionante. Paz para vocês, paz, boa noite. Minha mãe adoeceu. Aí um dia eu vindo da casa dela, a minha amiga falou bem assim, de onde você está vindo? Aí eu bem assim, não queira saber. Isso era numa sexta-feira. Aí passou o final de semana, aí minha mãe na sexta-feira se internou. Aí quando chegou na quarta, nós descobrimos que era o câncer. Quando chegou já não tinha mais jeito. Na sexta-feira minha mãe faleceu, foi coisa de uma semana. Não tinha como, eu só chorava. Eu chegava em casa, eu trabalho, chegava e ia ficar dentro de casa. Meus filhos e meu marido ficavam preocupados, porque eu só ficava no quarto. E fazendo tratamento com psicólogo, psiquiatra, tudo isso. Aí um dia a minha amiga, que eu amo, falou bem assim para mim, mandou uma mensagem. Em que dia você está de folga? Aí eu bem assim, eu estou de folga sábado, se é sexta-feira agora, a outra eu estou de folga. Ela, você vai na igreja, você vem aqui em casa? Eu assim, vou. Aí cheguei 7 horas, tomei meu banho, né? Meu marido, você vai aonde, Andréia? Eu bem assim, vou na Cada Vive. Na Cada Vive, assim, Aí fui, contei lá o testemunho, chorava muito, 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 muito mesmo. Achei que eu não ia conseguir falar isso para vocês aqui. E então, eu agradeço muito a Vívia, a Solange, não tem palavras, a Cristina, a Edmilson, a Jéssica, o Gustavo, a Marluce. Então, eles me acolheram. Então, eu fui para a igreja, fui na célula na Casa Cristina, aí comecei a vir, depois eu me aceitei e batizei o ano passado, dia 31, dia 21. E foi justamente no dia do meu casamento, aniversário de casamento. Aí, 29 anos de casada. Mas, gente, se eu pudesse, eu batizava de novo. Foi a melhor parte. Entendeu? Mas eu agradeço muito a minha célula. Muito, 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 muito. Eu agradeço a Vívia também, de coração, que foi uma pessoa assim que me acolheu. E nós somos vizinhos assim, de se ver pouco. Nós se vê no corredor, mas ela me acolheu. Então, eu agradeço muito a minha célula, muito o pastor Tiago, o pastor Vadeci, Félix, Fabiano. Então, eu tenho muito que agradecer a vocês. Obrigada. Glória a Jesus. Na sala lá do Lidere, a Andréia falou que nesse momento, né, que ela perdeu a mãe, o luto era forte, pesado, tanto que precisava mesmo de ajuda clínica, né? E foi este momento que veio a Casa de Paz e abraçou, e foi, segundo ela, o momento que realmente ela sentiu o abraço do próprio Jesus abraçando através da célula. Então, coisa maravilhosa. Ela era católica, né? Se converteu, batizou, como falou, está fazendo o Lidere e tem coisas maravilhosas ainda pela frente. Depois que terminar o Lidere 2, ela já pode assumir, ser líder da célula. Que ela falou que não ia conseguir falar nada aqui não, tá vendo? Já pode ser a líder da célula. Maravilha. Permaneçam um pouquinho vocês aqui ainda. E eu quero chamar aqui o próximo, é o Frank e a Sueli. Frank e Sueli são da célula ID, que é a nossa célula, né? E eles vão contar um pouquinho dessa história. Eles têm 5 minutos para falar. Vai pregar. Vai pregar. Vai. Não, você pode falar da sua conversão mesmo. Passado, né, pela discipulado. A paz, igreja. Deus abençoe. Irmãos, quando a gente conheceu o pastor, né, e a Cláudia, eu
vindo da igreja católica, então eu não tinha muito discernimento que era célula, que era discipulado, e eu falei, não vou fazer isso não, porque eu não quero me envolver muito com questão de igreja, não quero ter à frente, não quero falar muito, não quero me envolver. Né? Só que aí, com a confiança que ele me passou, ele falou, não, a gente vai fazer o discipulado, você vai entender. E o discipulado realmente me deu essa base, esse conhecimento de querer saber mais, conhecer mais a Cristo. E no discipulado eu falei, não, eu quero isso. Eu via a luz do Senhor na vida deles, e eu falei, não, eu quero essa luz para mim aí também, eu quero isso para mim. E vou atrás e vou conhecer, quero conhecimento. Para me saber falar, eu vou ter que conhecer. Aí ele sempre me discipulando, me falando, e eu falei, faz o Lidério. Fiz o Lidério 1, com o pastor Valteci, que foi uma bênção, que eu entendi sobre célula. Depois eu fiz fomos para conferência de células, fazemos oficinas, aprendemos mais. Fomos ao encontro com Deus, que foi maravilhoso, foi uma bênção. Daí, graças a Deus, no final daquele ano, de 2024, fomos batizados, oficializamos o casamento, graças a Deus. Em 2025 fizemos o Lidere, só que reprovamos aqueles anos, acabamos agora esse ano, semestre, com o pastor Tiago e a irmã Kátia, abençoada. E fizemos o reencontro de novo. E nesse reencontro Deus falou no meu coração, não, eu tenho que ser líder de célula. E nós já estamos prestes a multiplicar, em breve, nós estaremos aqui multiplicando essa igreja, essa célula. E o discipulado, no caso, que foi o acolhimento do pastor e da Cláudia, que foi para a gente, que foi um norte. Eu vindo do mundo, ignorar, assim, perdido, com o ensinamento dele, com as orações deles na nossa vida, na nossa casa. Eu que não entendia nada de célula, nem de discipulado. Nós já estamos discipulando, já vamos ser líder de célula, fomos batizados e hoje já estamos aqui pela glória do Senhor. Em 3 anos já na igreja, glória a Deus. Glória a Deus. Chega aqui para frente aqui, Lucas. O Lucas aqui é o discípulo deles agora. Junto com a Rayane, que está lá na cadeira lá. E breve, a Rose será o discípulo da Rayane e do Lucas, que já está aqui conosco também. E esses daqui realmente vão ser os líderes de célula, e que lá vão ser os co-líderes, rapidinho, Lucas e Rayane. Mas é muito interessante a história deles, porque a Suelen... nós estávamos, eu já falei isso aqui, mas eu quero repetir, que alguns visitantes que estão, né? Nós estávamos no supermercado, Açaí, ela trabalhava lá, estava no caixa, e nós passamos, eu e Cláudia, né, comprando, e ela olhou pra gente e nos cumprimentou assim, eu conheço vocês, mas eu ficava perguntando pra Cláudia, quem é? Será que é da igreja? Será que não é? Da paz do Senhor? Não dá e tal? E nós entramos no carro, e quando eu entrei no carro, quem era? Eu não sei. O Espírito Santo incomodou, vamos voltar. Aí voltamos, ela não estava no caixa, voltamos no outro dia, não estava, voltamos no segundo dia, não estava, lá pro terceiro dia ela estava. E nós chegamos, quem é você? É a Suelen. Cláudia, eu e Cláudia, nós somos lá de John Neiva, né? E na época, na igreja presbiteriana, Cláudia era professora das crianças. E a Suelen era aluna da Cláudia quando criança, com 8 anos de idade. E ela lembrou disso. E eu pergunto, Sueli, o que você está fazendo da vida? Como é que você está com Jesus? Tão distante, afastado, é isso? Então você é a primeira, porque nós tínhamos multiplicado com a célula Resgate, né? Então vocês vão ser o primeiro membro da minha célula, porque nós multiplicamos, eu e Cláudio, viemos para Valparaíso e não tinha ninguém, era só eu e Cláudio que ia começar a célula. Vocês vão ser o primeiro. E no dia de fazer a célula, na quarta-feira, né, para eles irem lá em casa, o Frank passa mal, apendicite, foi operado rápido, não deu para ir na célula. Na outra semana ele não podia, estava de resguardo, falou, vamos para lá então. E a célula foi para lá. Nós colocamos o nome na célula de ID, né? Quem mandou? E Deus fala, agora vai, vaza. E aí eles abriram as portas, desde então eles são anfitrião da célula lá no bairro Jardim Carapina. Glória a Jesus. Amém. Muito bom, uma salva de palmas para esses queridos. E conosco também, pode permanecer aqui vocês. E conosco também está a Cláudia, né? Cláudia é fruto do Meseiras. Meseiras, como eu falei, é esse momento maravilhoso, né, de evangelismo que acontece aqui no mês de agosto, a qual as células trazem, né, as convidadas que não são crentes,
e assim ela foi convidada e ela vai contar essa história, como foi a experiência. Paz, igreja. A minha história é o seguinte: eu vim de Belo Horizonte há 2 anos e pouco. E já era cristã em Belo Horizonte, mas vindo aqui para o Espírito Santo, eu não consegui me encontrar um lugar que me acolhesse e que eu me sentisse bem. E aí andei visitando alguns lugares, mas eu entrava e saía e ninguém percebia, e eu também fui me deixando levar. E eu percebo o tanto que é importante a gente congregar, né? A gente estar em comunhão. E aí eu fui me esfriando, né? Perdendo mesmo essa conexão, mesmo assim, com Deus. E aí um dia eu tive um sonho, e a gente sabe quando um sonho é espiritual, quando Deus fala com você. E eu levantei e falei: Deus, me ajuda a encontrar um lugar, né? Não me deixa perdida. E aí eu estava chegando do trabalho à noite e encontrei a Normi, que exala o perfume de Cristo, que é assim, maravilhosa, é uma mãe assim, é uma coisa assim, vocês melhor do que eu sabe que é. E aí eu encontrei com ela na padaria, eu vi ela estava com uma camisa escrita o nome da igreja Vida. Eu falei: gente, essa igreja é perto da minha casa, né? Eu não fui. E aí eu fui conversar com ela só para perguntar que dia que eram os cultos. Gente, mas foi um acolhimento. É assim, parecia que eu já conhecia Normi, é de mineiro para mineiro, que eu conhecia Normi assim há muitos anos. E a gente parou a padaria, sim, a gente parou a fila da padaria, parou tudo. E aí ela me convidou para o Meseiras. Mas ela não só me convidou para o Meseiras, ela ficou ali naquela semana conversando comigo e colocou também a Rayane para falar comigo e orou comigo. Eu falei: gente, que amor é esse? É um amor que a gente que acolhe e que a gente espera daquele que é imagem e semelhança mesmo de Cristo. E aí, assim, eu queria aproveitar e te agradecer de você não ter desistido de mim. E nem as meninas, assim, a célula. E eu ainda não fiz o Lidere, essas coisas. Eu estou me organizando com a Normi para poder fazer esse discipulado por conta dos horários e de família. Mas eu vou fazer. E essa célula é o que tem, assim, me sustentado. Eu tenho aprendido muito com as meninas e com as outras que não estão aqui. A gente tem se fortalecido umas às outras e é, assim, maravilhoso. Eu quero agradecer, assim, o privilégio e a oportunidade que Deus tem me dado de estar aqui com vocês. Queridos, aqui é multiplicação, viu? Porque, na verdade, a Farol multiplicou a Elo e a Cláudia foi para a multiplicação. Então, a gente está caminhando juntos aí. Glória a Deus. E a Elo, quem lidera é a Poliana. Glória a Jesus. Muito bom. Salva de palmas para esses queridos. Deus abençoe. Pode ir voltando devagar. Isso tem a ver com o que nós falamos, né? De um evangelismo relacional. Tudo começa com relacionamento, tudo começa com essa abordagem, né? De um abraço e acolhimento. E graças a Deus, assim como na igreja de Atos, a gente vê nessa selfie, né? Do Lucas, do doutor Lucas, também a gente vê aqui na igreja, na nossa selfie aqui da nossa igreja. Agora, a terceira característica também que me encanta muito, eu admiro muito, é a edificação do corpo. A edificação do corpo, capacitar as pessoas. Eu falo isso que eu me admiro muito porque eu sou fruto de uma célula. Quando nós nos convertemos, eu e Cláudio, nós somos abraçados, né, pela Josefina, já falei isso várias vezes, e não tínhamos naquela época um método, uma metodologia de discipulado, mas a Josefina usou tudo que Deus dava para ela para nos discipular e nos capacitou. Então foi um tempo de edificação muito forte na nossa vida, ao ponto, a Andréia que esteve aqui, ela falou: pastor, eu não consigo falar. A Poliana também, pastor, não me coloca para falar. Mas eu era desse jeito também.
eu também, se só era pedir para ler alguma coisa, eu ia tremer e não ia sair nada. Então foi dentro da célula que eu recebi essa edificação, essa capacitação. O versículo 46, ele diz assim: todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão de casa em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade do coração. Isso traz a edificação do corpo. Quando a gente fala da célula, a gente fala do evangelismo, a gente fala do discipulado, a gente fala das nossas reuniões. Nas nossas reuniões nós somos muito edificados. Esse é um papel da célula também, de edificar o corpo, de crescimento, porque na célula cada um tem a oportunidade de desenvolver o seu talento, de desenvolver o dom que Deus deu. Todos têm essa oportunidade. Por isso que eu falo, foi lá que eu comecei a desenvolver e Deus me colocou aonde que eu estou hoje. E eu falo que o início foi aonde? Dentro da célula, dentro desse crescimento espiritual que a gente tem dentro da célula, que é o corpo, né, de Cristo. Então, essa edificação ela é baseada no amor, na união, e com os líderes, né? Nós desenvolvemos isso, como eu passei por Frank, o Frank já está passando para o Lucas, para a Rayane, a Suelen também. Então, essa edificação. Por isso que hoje o Frank vai falar assim: eu já estou pronto para ser um líder de célula. E eu quero isso, e eu anseio isso. É essa edificação, né? O Evangelho de Cristo ele é muito interessante porque ele não faz remendos. Ele não remendou o Frank, ele não remendou a minha vida. Ele transforma a nossa vida. Ele nos faz uma nova criatura. Ele nos faz algo novo. Então a igreja, ela edifica-se a si mesma em amor, na medida que cada cada parte, né, realiza a sua função, aquilo que Deus colocou, o chamado, o seu talento. Você desempenhando isso, todos são edificados, todos são edificados. Isso é muito importante, né? Por isso que é tão importante nós desempenharmos esse chamado de Deus, e pode começar numa célula. Todos nós temos um chamado, todos nós temos algo que Deus quer usar em diversas áreas que Ele tem, com os diversos talentos e dons que Deus nos dá. E isso tem a ver comigo e tem a ver com você. Quem aqui deseja, assim como o Frank falou, eu quero ser um líder de célula? Levante a sua mão aí. Olha aí quantas pessoas. É o seu chamado, glória a Deus. É o seu chamado, vai começar ali, com certeza, com certeza. E Deus vai fazer algo maravilhoso. E isso é tão importante, porque a célula, quando ela desempenha esse trabalho, né, essa função de edificação do corpo, a gente não imagina a extensão que isso tem. Aonde que isso vai parar? O alcance que isso tem. Se nós pensarmos na Igreja Evangélica Vida, quantas pessoas já passaram por aqui, receberam esses treinamentos, foram edificados e hoje estão trabalhando em outros lugares por questões de mudança e coisas mais, mas que são frutos desse trabalho e hoje estão sendo bênção no reino de Deus em outro lugar, em outra cidade, em outro estado. Então, isso eu falo que é muito importante. E nós temos um testemunho forte aqui também sobre isso, de pessoa que foi edificada, cresceu, teve a vida completamente transformada pelo poder de Deus e que estava numa célula e que hoje não está mais conosco, mas hoje eles vieram nos visitar, o Robson e a Lucilane. Pode subir aqui vocês. Eu queria que a célula escolhida também viesse. Quem aqui conhece Robson e Lucilane? Boa parte conhece, mas muitas pessoas da igreja não conhecem. Célula escolhida pode vir. Esse casal que esteve conosco, né, um período, eu não me lembro exatamente o ano, depois eles vão. 2013. E a Lucilane foi para a célula da Marchinha, que na época era célula escolhida na época também? Era. E ali ele começou a história deles conosco, Igreja Evangélica Vida, e essa edificação e a transformação que Deus fez na vida deles, né? E hoje é uma alegria recebê-los. O Robson me ligou alguns dias atrás e falou: pastor, nós vamos estar em Vitória, porque agora eles não estão morando aqui, e nós queremos ir na igreja porque nós queremos agradecer
pelo investimento da igreja na nossa vida, na nossa família e os frutos que nós estamos colhendo agora. E eu falei, Robson, casou, porque nós vamos estar apresentando os frutos. E esse é realmente um fruto que Deus nos abençoou. Eu vou deixar eles falarem. Obrigado, pastor. Boa noite, igreja. Então, a satisfação é enorme para a gente. Nós chegamos nessa igreja aqui em 2011, amor, que a gente começou. Não, enfim, tem bastante tempo. Mas a gente viveu uma crise profunda no nosso casamento. O profissional, ele estava lá em cima. A gente conquistando muita prosperidade. Só que dentro de casa, um fracasso total. E 2012 foi esse extremo total. Eu fui pela empresa, ganhei 4 prêmios nacionais, eu era um franqueado do Instituto Gourmet, com mais de 250 franquias, e um grande destaque. Não, desculpa, Instituto Embeleze, é porque é tanto instituto. No Instituto Embeleze, o melhor franqueado do Brasil, melhor vendas, melhor gestão, melhor tudo. E naquele mesmo ano, eu saio do palco ali, o maior destaque, e a gente foi passar uma semana em Gramado. Foi uma das piores, saí de lá mesmo, do aeroporto de São Paulo, a gente já foi para Gramado. Uma das piores semanas da nossa vida, sabe, de céu e inferno, assim, de assustar. E eu estava decidido a divorciar, isso em dezembro de 12. Quando foi no carnaval, eu peguei o carro e me indicaram um pastor ali em Aracruz, que eu já contei essa história. Eu fui lá para ele abençoar o meu divórcio, que é um negócio surreal, né? Eu fui lá, eu só quero ouvir, cara, você está abençoado, sua história é muito triste, você pode divorciar. E eu sou um cara que gosto de números, de dados e tudo mais. E aí, quando Deus fala com a gente, é algo surreal. Depois da oração, ele falou, Deus está te pedindo 90 dias. E eu falei, quem sofreu até hoje, esperar mais 90, tá tudo bem, né? Vamos embora. E eu falei, cara, mas 90 dias, o que eu faço? E aí ele me fez umas revelações e tudo mais, que eu nem imaginava, que é algo realmente divino. E aí ele falou, e eu perguntei, eu vou falar isso para ela? Ele falou, não, Deus vai falar. E nos próximos dias, aquelas revelações e tudo mais, eu tinha, nessa vitória profissional que eu tive, a gente ganhou 4 passagens com tudo pago para Londres. Para vocês terem ideia, nem para lá ela queria ir, que ela achou que ia ser humilhada, que teria outras pessoas, enfim, algo muito ruim. E aí dentro, faltavam uns 60 dias para a viagem, a nossa vida começou a ser transformada. E calhou ainda de combinar com o início da célula. A gente estava ainda na igreja antiga lá, né, Valteci? Seu Valteci. Na classe de casais, no primeiro dia, naquela sala lá em cima, eu me lembro muito bem, eu sentei sozinho de um lado e ela sozinha do outro. A gente saiu de casa discutindo, sabe? E a partir daquele ano, a gente teve realmente um tratamento no nosso casamento, assim. Cada domingo que a gente ia, a gente melhorava, a gente evoluía, os desafios estavam dentro de casa ainda, mas foi um ano vitorioso, uma grande vitória que nós tivemos. Na época a gente só tinha, amém, a gente só tinha um filho, e depois disso, estava 2 filhos mais ali com a gente, um agora, o maior, o mais velho, está com 18 anos, está nos Estados Unidos estudando, foi para lá o dia 14, depois disso, vieram 2 tesouros, né, que é o Luca, de 9 anos, está na salinha ali, o João também, que tem 6 anos. E a Lu tinha um problema muito sério, que é o que está acontecendo com o Brasil hoje também. E a gente era muito diferente, ela veio de uma cultura, de valores diferentes, enfim, e com dinheiro. Hoje a gente vê mais de 80% da população endividada, né? Os dados estão aí, mais de 50% inadimplentes. Então, imagina a pressão que é dentro de casa para todo mundo, segurar um casamento. E essa é uma igreja que ela acolhe, que ela não só deu para nós o conhecimento dentro da classe de casais, mas também depois a gente foi para a classe de finanças. Então, todos esses desafios que a gente vive dentro de casa, essa igreja a gente tem uma gratidão enorme, porque ela acolhe muito e a gente foi muito bem acolhido aqui. Deus colocou pessoas abençoadas, sábias no nosso caminho, para transformar um casamento
que a gente não dava nada por ele. Eu não dava 99%, a gente teve coisas assim que eu não me orgulho de nada. Eu fui o primeiro cara no Espírito Santo, não tenho orgulho de falar isso, mas o primeiro cara que mudou o regime de casamento em 2013 também, acredito. Porque a Lu achava, é o primeiro caso, vocês pesquisarem, o primeiro caso que trocou um regime de casamento aqui de separação parcial de bens para total de bens. Porque a Lu achava que eu não divorciava dela para dividir as coisas. E eu falava com ela, eu sou matemático, amanhã eu divido 50%, o ano que vem 50%, daqui 5 anos 50%. E ela foi até o pastor Valteci. O que ele falou para você? Eu não sei se ele vai lembrar, mas foi o pior gabinete da minha vida, não durou nem 5 minutos. Eu acho que ele olhou para mim e falou, minha filha, você não tem noção do que eu pego aqui, não. Você não quer assinar um papel? E aí ele me fez 2 perguntas. Ele falou assim, como que você veio para cá? Aí eu, sem nada. Aí ele falou assim, é assim que você vai voltar. Quem te sustenta é o Senhor. E aí ele era assim, ó, eu vou te dar um livro, você vai ler? Senão eu não vou te emprestar. Aí ele pegava assim o livro de volta. E eu desci tão brava com o pastor Valteci. Eu falei, eu não acredito que eu vim nesse gabinete. Liguei para Martinha. Martinha ouvia ali as minhas súplicas e confissões. Mas teve uma coisa que mudou, assim. Na época que nós começamos a classe de casais, não tinha classe de finanças começando. E o pastor Fabiano falou assim, eu vou te dar um livro para você ler, que era o seu dinheiro. A gente não tem uma classe começando agora, e o nosso problema desencadeou por conta disso. E eu falei, se eu pegar esse livro para ler, ele vai ser só um livro, como a Bíblia é, se a gente não tiver uma revelação do Espírito Santo. Então, eu pedi que o Senhor ministrasse no meu coração aquelas lições, porque senão não ia adiantar. E esse livro foi o norte, assim, de tudo que foi para mim na área financeira, porque o primeiro versículo, ele atravessou a minha alma, que era aquele que toma emprestado é escravo de quem empresta. Então, foi nesse momento que eu me vi num ciclo ali de escravidão, porque desde nova eu vivia nessa questão de dívida, escondia as compras do Robson, e eu sei que Deus queria me tratar nessa área, isso quase custou o nosso casamento, né? Então, Deus ia ministrando aquelas lições no meu coração, eu ia aprendendo, e depois que nós fizemos a classe de casais, no ano seguinte, foi um tratamento do Senhor, assim, porque no ano seguinte, através das dívidas, eu comecei a fazer doces para vender. E ali, as mulheres começaram a querer aprender. E nós fundamos uma rede em 2014, que foi no ano seguinte, chamada Instituto Gourmet. Nós tivemos 142 escolas no Brasil. Nós vendemos a rede há 2 anos atrás. E desde então eu comecei a entender que eu precisava entrar no ministério com mulheres, trabalhando em endividamento compulsivo, que é o que eu faço hoje na internet. Então, eu trago essa mulher com essa dor da dívida, mas chega lá, tem Jesus para ela, mas ela não sabe. Então, hoje a gente tem um devocional com quase 600 mulheres, onde todos os dias tem uma palavra ali. E eu tenho visto cada vez mais a carência de uma dor que vem de uma raiz emocional, onde o diabo tem achado uma brecha para entrar, assim, destruir a família através do silenciamento, dessa mulher que não fala, dessa mulher que esconde. E hoje tem crescido bastante. Mas o meu coração fica muito feliz de estar aqui, porque as meninas, elas foram essenciais para que eu continuasse, porque a Martinha era isso, ela não deixava eu desistir, ela me mandava mensagem todo dia, ela pegava na minha mão e até hoje ela manda mensagem para mim, como vocês estão? Tá tudo bem? Como estão os filhos? Então, de fato, é um retrato de acolhimento. Se eu não tivesse sido tão acolhida aqui, elas jejuavam pela minha vida, e são coisas que realmente a gente não tem como pagar. Isso é caro para a gente hoje, porque são coisas que o dinheiro não paga.
E assim como Deus transformou, né, a nossa casa, Ele tem alcançado muitas vidas através da nossa história, do nosso testemunho. Uma coisa, o Robson falou de 2011, mas eu comecei a célula quando meu filho tinha 4 meses. Então, ele já está com 18 anos. 4 anos antes, eu já estava frequentando a N9. E o Robson, ele vem de uma família católica, ele não frequentava a igreja. Então, foi depois disso tudo que aconteceu que ele também começou a frequentar. E hoje a gente tem o privilégio de falar que a nossa casa serve ao Senhor. De origem católica, como o nosso colega aqui, e a minha mãe italiana, né? Você imagina, descendente italiano, não é fácil, não é fácil. Mas isso, irmãos, que a gente queria compartilhar. Foi do fundo do poço, sabe? De uma família destruída praticamente, mas a gente encontrou nessa igreja muito apoio, muito respaldo. Deus nos direcionou aqui, trouxe pessoas, né? Depois disso, vieram 2 filhos, como eu falei, mais de 142 franquias que a gente vendeu há 2 anos atrás, como a Lu falou. E, enfim, a nossa escola ali foi base também, né, de várias classes de casais durante muitos anos, enquanto a gente teve empresa aqui, por gratidão também à igreja. E a gente quis vir aqui também, que amanhã a gente lança o livro, né, contando essa história que a Lu falou, as 4 estações da dívida. Vou mandar também, o pastor vai saber distribuir isso bem aqui depois, alguns livros para a igreja, para abençoar aqui algumas vidas, assim como a nossa foi abençoada, a gente por essa gratidão. E eu vim aqui também fazer um convite para a igreja. Amanhã às 19 horas a gente vai estar lançando o livro da Lu, contando toda essa história, passando aqui também pela igreja, né, que o pastor até me ajudou também no prefácio, né, pastor? Faltava uma palavra importante lá que a gente colocou. Então vai ser amanhã às 19 horas na leitura, né? Só tem uma lá. Hoje em dia é do Shopping Vitória, na leitura, não é isso? Na livraria Leitura. Vocês são bem-vindos, convidados, e vai ser um prazer recebê-los lá amanhã, tá? Fiquem com Deus. Aleluia, glória a Jesus. Obrigado, irmãos. Muito bom, queridos. É a igreja, né, edificando o corpo. A gente fica muito alegre de ouvir o testemunho deles e saber o quanto Deus tem feito. O Robson falou um bom tempo, né, longos anos, esse prédio ali na Avenida Central, que funcionava em Beleze, ele cedeu para a gente. Então a classe de casais, classe de homens, funcionou ali vários anos e ele, por gratidão, nunca cobrou nada, nem um centavo de aluguel nesse período que nós ficamos lá. Então fomos ricamente abençoados. E como ele falou, a Lu escreveu esse livro, né, As 4 Estações da Dívida, e amanhã vai ser esse lançamento. Então, quem quiser, o Robson vai mandar, e depois a gente pode emprestar para vocês. Bom, vamos fechar? O 4º ponto, a 4ª característica é a multiplicação, são os frutos. É o que a gente vai fazer agora. O versículo 47 de Atos 2, ele diz que louvando a Deus, tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. E aí a gente fecha essas características, né, da igreja de Atos, que tem a ver conosco. Por isso que nós estamos aqui apresentando os frutos ao Senhor diante de tanta multiplicação. Quando a gente fala de multiplicação, não é exatamente ou somente a multiplicação da célula gerando uma nova célula. Mas tem multiplicação de líderes, tem multiplicação no discipulado, tem multiplicação de membros, tem pessoas novas chegando na sua célula. Então, tudo isso faz parte desse fruto, né, da multiplicação. E a multiplicação da célula, quando a célula multiplica, como a gente viu aqui, fala de vida, fala de salvação, fala de evangelismo, fala de abrir mais espaço para aqueles novos que estão chegando, né, conheçam a Jesus e sejam transformados e depois enviados. Então a multiplicação fala sobre isso, e tudo no reino de Deus se multiplica. Se a gente olhar os textos, vários textos, tudo se multiplica, tudo Deus trabalha com essa multiplicação na Bíblia. Nós podemos citar alguns exemplos. A gente pode pegar alguns exemplos lá de Gênesis, que ele diz assim: sejam férteis.
Multipliquem. Isso está em Gênesis 1, 28. A multiplicação do azeite com aquela viúva, né? 2 Reis 4, de 1 a 7. A multiplicação dos pães e dos peixes. Então, frutos que Deus dá. A multiplicação daquela pesca maravilhosa que não a ponto da rede poder estourar, né? E a multiplicação do vinho na boda lá de Caná da Galileia. Então, multiplicação faz parte da palavra do Senhor, da igreja do Senhor Jesus. Uma igreja saudável, uma célula saudável, é uma célula que multiplica. É uma célula que multiplica. Por isso que eu quero profetizar que vocês, a sua célula, neste ano ainda, possa experimentar multiplicação. Multiplicação. Alguns falaram comigo, eu mandei um aviso lá no nosso grupo, né? Pastor, nossa célula vai multiplicar em setembro. Glória a Deus. Então, julho do ano que vem, a gente vai estar celebrando, mas nós vamos celebrar no dia que multiplicar aqui, trazendo esses líderes e consagrando ao Senhor. E aí nós queremos apresentar os nossos frutos, e não são poucos. E eu vou chamando, e à medida que eu vou chamando, aí não vai caber aqui na frente, aqui em cima no púlpito. Então vamos ficar aqui na frente, né? E à medida que eu for chamando, para a gente celebrar os nossos frutos. O primeiro dele, quem terminou o Lidere 1, Lidere 2 do ano passado, de agosto, e também nesse primeiro semestre de 2026. Quem terminou? Lidere 1, Lidere 2, pode vir aqui para frente que você é fruto dessa multiplicação. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Qual célula que multiplicou? Como as duas que nós oramos aqui, que também já pode vir para cá. Sua célula multiplicou? Qual célula que multiplicou? De agosto para cá. Pode vir para cá também. Esses são frutos da multiplicação da célula. Discipulados. Quem discipulou aqui? Levante a mão aí bem alta. Então venha. Se o seu discípulo estiver aí, traga o discípulo também. Glória a Jesus. Pode vir. Casa de paz. Sua célula fez casa de paz? Quem fez casa de paz de agosto para cá? Então venha para cá também. Se a casa de paz estiver aí, pode trazer também. Pode vir aí. Rayane, Lucas e a Rose, vocês fazem parte aqui também desses frutos. Novos convertidos. Quem foi batizado hoje? Ou de agosto para cá, quem foi batizado, né? Pode vir para cá. Que Deus que foram batizados, recebidos hoje de manhã, pode vir para cá também. Frutos de meseiras. Quem foi fruto de meseiras, como a Cláudia estava aqui? Outros que foram, pode vir também. A célula também pode vir. Se foi fruto de meseira da sua célula, pode vir com a célula também. Quem aqui de agosto para cá assumiu uma célula? É o novo líder de célula. A célula multiplicou e você é líder. Quem está aqui pode vir para cá também. Olha que benção. Vamos juntar mais aqui? Tem um grupo mais ali. Vamos juntar mais para o meio aqui. Mais para cá. Não tem problema ficar na frente um do outro. Olha que legal. O pessoal do louvor pode vir? Vamos cantar uma canção aqui com o pessoal de louvor? E a igreja, vamos ficar de pé para a gente celebrar esses irmãos? Glória a Jesus. Vou chamar os pastores também que vêm aqui em cima e a gente vai fechar orando, abençoando, entregando e consagrando ao Senhor esses frutos maravilhosos e fazendo uma festa. Após a gente terminar esse ato, depois, no final do culto, se alguém quiser tirar uma foto com a sua célula para marcar também em frente ao painel, que vai ser realmente um memorial, depois você pode tirar no final do culto. Nós vamos cantar uma canção, um louvor, os pastores vão estar aqui e cada um de nós cada um dos pastores vai fazer uma oração rápida, abençoando, entregando, consagrando e profetizando multiplicação sobre a vida dos irmãos. Glória a Jesus. Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és
chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Você pode declarar, tudo está preparado aqui. Tudo está preparado aqui. A casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino, agora pra sempre. Teu é o domínio, teu é que teu é o reino, teu glória pra sempre e eternamente, de geração em geração. Amém. E uma geração contra a outra geração, os grandes feitos que o Senhor fez entre nós. Te adoramos, Santo Deus, Santo de Israel, aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir, aquele que está sentado sobre o alto e sublime trono. Só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Não há nós, mas o teu nome. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Aleluia. Bendito é o Senhor, meu Deus. A tua palavra diz
que nós devemos ir a Samaria, Jerusalém, Judeia e até os confins da terra. Nós queremos declarar, abençoar estas células, abençoar as nossas células, abençoar o nosso povo, que nós iremos, Senhor, nós iremos até os nossos condomínios, as nossas ruas, nossas faculdades, nossas escolas, nosso trabalho, Senhor, as nossas Samarias, as nossas Jerusalém. Senhor, usa-nos, nós nos colocamos à disposição do Senhor e nós declaramos que essas multiplicações no decorrer do ano celular serão maiores, mais pessoas, mais famílias serão resgatadas, como o testemunho que foi dado aqui. Senhor, nos leva até essas famílias destruídas, nos leva até essas pessoas que estão longe do Senhor, pessoas que estão absolutamente perdidas, sem rumo, que não sabem o dia de amanhã. A igreja é a resposta, a igreja tem a resposta. Senhor, nos usa, nós colocamos-nos nas tuas mãos, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Amém. Amém, Senhor. Nós estamos debaixo de uma palavra e de uma promessa, que os nossos celeiros serão fartos, Senhor. E é debaixo dessa palavra que nós queremos agradecer ao Senhor pelos frutos desse período, pelos frutos deste ano celular. E nós queremos profetizar que é muito pouco perto daquilo que colheremos ali na frente. É muito pouco perto daquilo que o Senhor vai nos enviar para cuidar, para treinar, para discipular, para envolver, para amar e enviar, Senhor. Nós queremos abençoar estes frutos, entregá-los ao Senhor e continuar tomando posse dessa grande verdade, que os nossos celeiros estão cheios para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Senhor Jesus, louvamos o teu nome, queremos consagrar ao Senhor todos esses frutos, Pai. Ó Deus, o Lidere 1, Lidere 2, quem passou, Senhor Deus, pelo discipulado, as multiplicações de células, os novos líderes, ó Deus, os novos convertidos foram batizados, meu Deus, nesse período. Nós entregamos ao Senhor frutos, ó Deus, do Meseira, das casas de paz, ó Deus, tudo seja, ó Deus, para a glória, a honra e louvor do Senhor. Nós agradecemos, meu Deus, por cada célula, por cada irmão, por cada membro, Senhor. Ó Deus, por cada um desses frutos, nós agradecemos e consagramos ao Senhor. Ó Deus, e queremos mesmo profetizar, como foi falado, que o ano que vem, Senhor, nesse próximo período, ó Deus, desse ano celular, nós possamos estar aqui multiplicados com o dobro, com o triplo, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Nós te agradecemos, abençoamos e consagramos ao Senhor esses frutos, Pai. Amém, irmãos. Próximo domingo estamos já começando os nossos cursos e no boletim você já tem os cursos oferecidos. Deus te abençoe e até domingo que vem. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, as eternas consolações do Espírito Santo esteja sobre você aqui e agora e sempre. Vai na paz do Senhor. Amém e amém.